Oi, tudo bem? Me chamo Renato Borges, sou médico. Decidi fazer um vídeo explicando como fazer receituários médicos utilizando o celular, por já ter sido diversas vezes abordado por alguns pacientes ou alguns médicos curiosos para saber como é que funciona a técnica. Esse aqui é um exemplo. Utilizando um celular, eu mando imprimir a receita e sem cabo é enviado para a impressora, o que facilita muito a vida, tanto do médico, quanto do paciente, até do farmacêutico que vai interpretar a receita. Então vamos aos detalhes. A primeira coisa que vai ser necessária é um celular, um smartphone, e a segunda coisa que vai ser necessária é uma impressora com capacidade de impressão sem fio. No aparelho instalado, dois tipos de programa. O primeiro programa tem que ser um de database. Eu recomendo o Memento. Utilizando os demais programas presentes na Play Store, o Memento foi o melhor e tem a versão gratuita dele. Esse aqui é o Memento, a gente abre. Eu já tenho um tipo de formulário que eu criei, que é o receituário adulto. Vamos colocar uma nova entrada. Aqui é o nome do paciente, a gente preenche e aqui já está tudo feito em subcategorias, né? Vamos colocar um antibiótico, por exemplo, que já está uma amoxicilina, e um anti-inflamatório pode ser uma nimesulida. Pronto. Feito. Esse paciente está aqui. Eu já posso mandar direto para a impressão, ou aí vem a segunda parte. Copio esse formulário e mando para o segundo programa, o Fill and Sign PDF Forms. Abro um receituário padrão que eu já tenho, colo aquele texto do formulário, salvo e mando imprimir. Pronto, está feita a receita, agora é só mandar imprimir e qualquer impressora que você tenha comprado vai fazer o serviço. Existem 4 tipos de impressora que conseguem imprimir a longa distância. As que utilizam a internet para poder imprimir, elas recebem os dados pela internet. As que utilizam Wi-Fi, onde elas precisam estar conectadas a uma rede, onde o seu celular está conectado ao Wi-Fi para poder receber os dados. As por Bluetooth e as por NFC. As pela internet, às vezes é meio complicado porque você vai depender do 3G, então descartado. As por Wi-Fi tem um inconveniente. Você precisa estar no local onde já tem uma rede Wi-Fi pré-instalada, onde essa impressora ela deve estar conectada e onde o seu celular também deverá estar conectado para poder fazer a troca de informação. Na maioria dos locais onde eu trabalhei, não existe Wi-Fi, sejam em postos de saúde, sejam em hospitais. Então fica um pouquinho mais complicado, porque aí existe a necessidade do celular, de uma impressora e de um roteador para fazer a comunicação entre eles. Então nos sobram dois modelos, as impressoras com Bluetooth e as impressoras com NFC. As impressoras com Bluetooth, eu fiz uma grande pesquisa no mercado brasileiro e existem alguns modelos, só que todos têm um custo um pouquinho elevado. Essa daqui é uma impressora com capacidade Bluetooth, a OfficeJet 100. Eu acabei comprando ela justamente pela capacidade Bluetooth e pela portabilidade. Ela é uma impressora interessante, né? Ela tem um peso baixo, dimensões moderadas, não chega a ser pequena, uma capacidade Bluetooth, uma bateria interna com autonomia para aproximadamente 500 impressões. Mas assim, o preço dela eu achei que é extremamente elevado para o que ela fornece. A autonomia de bateria não chega às 500 impressões. A quantidade de impressões por cartucho é baixa. Ela é jato de tinta, então ela é um pouquinho mais lenta. Existe uma fragilidade evidente do material, não passa a solidez ao toque, né? Pode-se tocar no material e ele deforma com certa facilidade. E a minha, com 3 a 4 meses de uso intenso, apresentou um desgaste de peça que na minha cidade não tem, então não dá para fazer a reposição. A impressora é interessante justamente por essa capacidade. Primeiro, ela aceita Bluetooth e ela tem uma bateria que dá autonomia para ela, então não existe necessidade de uma tomada perto dela. É relativamente leve, não chega a ser pequena, mas é interessante pelo escopo em portabilidade. E ela abre bem aqui, coloca-se a folha de papel aqui e ela sai por aqui. Essa é a minha atual recomendação, é a Samsung Express M2020W. E assim, as que têm tecnologia NFC, elas tendem a ser mais baratas. Essa daí custou aproximadamente R$350. Dá para encontrar na internet até R$299, o que eu acredito que seja um preço justo para uma impressora a laser e que tenha funcionalidade wireless.
Ela apresenta uma impressão ágil, já que é a laser em relação a jato de tinta, uma construção certamente mais sólida que aquela da HP OfficeJet 100. A autonomia de impressão dela é de aproximadamente 1.000 a 1.500 cópias, dependendo da recarga que se fizer. Como inconvenientes, ela é um pouquinho mais pesada, um pouquinho maior e não apresenta a bateria interna, então existe sempre a necessidade de utilizar uma fonte de energia, uma tomada. Só que assim, na maioria das vezes isso não acaba sendo impeditivo ao uso da impressora, porque ela aberta fica assim, aqui é a bandeja para colocar o papel e por aqui é por onde sai a impressão. Uma impressora sólida, em relação a outra impressora HP OfficeJet, realmente ela é um pouco maior, mas é uma excelente escolha e eu recomendo ela até mesmo pelo preço. Essa daqui quebrou e foram R$ 1.100 gastos, jogados fora. Então, gente, eu espero que isso tenha ajudado também vocês. Isso me ajudou demais, modificou muito a minha qualidade de vida no consultório. Eu espero que dê certo também para vocês. Caso exista alguma dúvida, existe um e-mail aqui para vocês entrarem em contato, fazerem perguntas. E futuramente eu estou pretendendo fazer algum tipo de vídeo para ensinar como fazer o formulário no Memento. Então, grato pela atenção de vocês. Até logo.